Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Tudo jóia? Pessoal, hoje eu vou falar sobre a abertura italiana, só que eu vou falar de uma maneira diferente, tá? Eu vou falar de uma maneira bem simples, tá? Descomplicada, não vou cobrir muitas variantes, até porque eu não sou um expert em aberturas, longe disso, tá? Mas eu sei o quanto é frustrante quando a gente começa o xadrez a estudar uma abertura, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês iniciantes, o pouco que eu sei, tá? A maneira que eu jogo a italiana e as principais variantes. Então, pega um cafezinho, pega um caderninho, vou dar essa dica para vocês. Não é muita coisa que a gente vai cobrir nesse vídeo, tá? Eu quero fazer um vídeo curto, mas assim, anote, tá bom? Anote algumas coisas, bate uma foto aí da tela do celular, tira um print, alguma coisa, porque eu vou mostrar algumas estruturazinhas de peões, é, o setup das peças, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Por que eu escolho a italiana para vocês? Poxa, Hugo, eu já vi você jogando muito Viena, né? Antigamente jogava até catalã e tal. Eu gosto muito. Ataque índio, mas a italiana, para quem está começando, gente, depois de E4, E5, cavalo F3, atacando o peão, cavalo C6, defende, e bispo C4, olha só, Italian Game, tá? Veja que você, de brancas, já meio que forçou, né? Você acaba transpondo com muita facilidade para um jogo seguro, da qual você vai ter um certo domínio, concorda? E por que a italiana é tão legal? Tanto para amadores, a galera que está começando, até os mestres, né? O xadrez de elite, os caras jogam muito italiano. Né? O Kasparov jogava, né? A italiana, o Gambito Evans, Bob Fischer jogava muito italiana, Paul Morphy, muita gente. Pessoal, analise que aqui você tem um controle central, você tem um peão estabelecido no centro, então você tem um controle central bacana. O cara tem um peão atacado pelo cavalo. Esse bispo aqui, ó, tá numa diagonal muito crítica, tá? Batendo num ponto bem delicado das pretas, que é o ponto de F7, tá? Essa diagonal enche muito o saco. Quando as pretas rocarem, esse rei vai ficar bem na cara aqui, ó. Então esse peão de F7 vai estar cravado. Concorda? E veja que na italiana você desenvolve a ala do rei muito rápido. Então, ó, você acelera o seu roque, né, a segurança do seu rei, e você faz basicamente tudo que você precisa fazer numa abertura muito rápido, que é um controle central bacana, desenvolvimento de peças acelerado e a segurança do rei acelerado. Então veja que é bacana. Agora, eu jogo isso daqui, ó. Eu jogo italiana. Pá, 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 pá. Tá, você não joga italiana. Aqui você acabou de cair na italiana. Então você precisa aprender a jogar contra o que as pretas vão fazer, tá bom? Para isso, pessoal, olha, duas coisas vocês precisam se atentar. Primeiro lugar, a estrutura de peões que vai surgir da italiana, tá bom? Vocês vão encarar muito isso daqui. Deixa eu ver se está gravando aqui para vocês. Tá gravando. Espera aí. Isso. Vocês vão ver muito isso daqui, tá? Acostume-se com essa estrutura de peões, tá bom? No momento certo, você vai empurrar D4. O seu bispo que está em C2 vai abrir, tá bom? Veja aqui, ó, depois de E4, E5 e tal,
Em algum momento o cara vai empurrar um D5 e você vai tomar, tá? Você vai tomar E por D5. Você vai deixar a coluna E semi-aberta para sua torre e você vai atacar o roque adversário, tá bom? Então essa estrutura de peões aqui você vai ver muito, você tem que saber jogar com ela, tá bom? Outra coisa, dificilmente, para não dizer impossível, você vê isso daqui na italiana, F4, tá? Muito difícil, porque muitas vezes o cara vai ter um bispo nessa diagonal aqui, ó, tá? Mirando no seu rei. Então muitas vezes esse peão vai estar cravado. A não ser que você tenha um peão em E5, né? Você tem um peão aqui, ó, em E5 e precisa empurrar F4, tirar o rei, alguma coisa. Mas é muito raro isso acontecer, tá bom? Então, isso aqui é a estrutura de peões. O setup inicial das peças, gente, o setup ideal, por exemplo, é isso daqui, ó. Printa isso daqui. Se você que joga italiana conseguir fazer esse setup aqui, que é a posição ideal das peças, meu, tá maravilhoso. Primeiro que você vai, na hora certa, empurrar um D4, abrindo o bispão aqui, ó. Esse bispo vira um demônio aqui na italiana, tá? Esse bispo de C1, você, por vez ou outra, atrasa o desenvolvimento dele. E tem até uns temas de sacrifício quando o cara empurra aqui, ó, um H6 ou uma peça. Você já, pau, toma aqui, ó, para abrir o rei do cara e passar as peças, né? Começar o ataque e tudo mais. A dama costuma vir aqui para F3, né? O que acontece? Esse cavalo aqui, gente, de B1, muitas vezes ele faz essa manobra aqui, ó. O cavalo de B1 vai para D2, F1, G3, tá? E aí, se a gente for passando o lance, por exemplo, ó, a gente pode passar esse cavalo de F para H4, né? E passar ele para F5. A dama vem para F3. E aí a gente vai começar, né? Veja como que as peças vão passando tudo aqui, ó. Dois cavalos, dama, os dois bispos mirando no roque do cara. E você vai atacar o roque, tá bom? Então, isso aqui é o posicionamento ideal da italiana. Muito bem, vamos lá. Vamos falar da italiana agora. Alguns pontos importantes que vocês precisam saber, tá? Dependendo da variante que vocês forem jogar, dependendo do que as pretas forem jogar, vocês têm que ter cuidado na hora certa de empurrar H3 e C3. Eu vou falar um pouco disso, tá bom? E quando que esse cavalo vai para C3 ou D2? Fechou? Então são alguns pontos importantes. Vamos lá. Vamos falar um pouco aí da italiana. O roque, na maioria das vezes, 99% das vezes, é curto, tá? Você vai atacar o roque adversário, é sempre no roque. Esse bispão aqui, o bispo italiano, você não troca ele nem por decreto, tá? Hugo, se acontecer do cara conseguir trocar aí e pegar meu bispo, tô perdido? Não, não tá perdido. Mas esse bispo te dá muito dinamismo na posição. Dá para ter muito tema tático, cravada e tal. É um bispo que incomoda muito. Ele está mirando direto na ala do rei. Então, muitas vezes você passa ele para cá, né? Porque ele vai ser atacado, ele vai ficar nesta diagonal. Junto com esse bispo aqui, é bem chatinho. Tá bom? Que mais? Eu estou vendo aqui no meu caderno, né? Provavelmente é isso. Então vamos lá, ó. Aqui, gente, as pretas tem 3 lances. Eu não vou cobrir tudo, tá? Não vou cobrir Gambito Rousseau ou Gambito Lucchini. Ó,
Rousseau Gambit. Eu jogo muito isso de pretas. Isso aqui é violentíssimo. Vocês têm que estudar. Se vocês quiserem, até no final do vídeo, eu até mostro como que você joga contra a italiana. Mas isso aqui é muito difícil você ver. Você vai ver muito o quê? Giuoco piano, tá? Bispo C5 é a linha mais popular. Você vai ver muito Bispo E7 direto ou o sistema dos dois cavalos, seguido de Bispo E7, tá? Então lembrando, ou o cara vai jogar o bispo aqui, ou ele vai jogar o bispo aqui. Ou ele vai jogar com o bispo na casa de E7, ou ele vai jogar o bispo na casa de C5, tá bom? E veja que com cavalo F6 e seguido de bispo E7, você vai jogar da mesma forma, tá? Agora só muda quando o bispo estiver em C5, que é a primeira linha que eu quero cobrir para vocês. Então vamos lá, ó. Deixa eu excluir isso daqui. Exclui. Vamos lá. O cara jogou bispo C5. Já pega seu caderninho aí. O que você faz? O que eu faço aqui, Hugo? Imediatamente. Roque é o jeito que eu jogo, tá bom, pessoal? Eu faço o roque. Tá? Eu evito o C3, tá? Lembrando, pessoal, vocês vão ter que prestar muita atenção com o bispo em C5, é a variante mais chatinha, tá? Vocês vão ter que ter bastante atenção aí. Aqui, com o bispo nessa diagonal, tá? Vocês vão ter que ter muito cuidado na hora certa de empurrar o H3 e o C3, tá? Tem gente que joga C3 agora. Eu não gosto porque o cara mesmo manda um D5 aqui. O D5 é sempre um problema, tá? É um lance muito chato, porque é o lance de livramento das pretas aqui. Entende? Às vezes você faz o C3 para preparar o D4, mas o cara já manda um D5 direto aí. Então costuma ser mais chatinho. Então, o cara, lembre-se disso. Jogou aqui C5, roque. Jogue sempre da mesma forma, ó. Você tá aqui, ó. O Lichess até fala, ó. As brancas escolhem um destino quieto, né, calmo, que tende a transpor para Giuoco pianissimo. Para quem não fala italiano, Gioco piano quer dizer jogo calmo, tá? Que é quando o cara empurra D4 direto. Gioco pianissimo é jogo calmíssimo. E de calmíssimo não tem nada, você só joga com D3 primeiro, você atrasa um pouco o seu D4, tá bom? É por isso que tem esse nome. Então vamos lá. Jogou roque, joga sempre da mesma forma. A maioria das vezes vai jogar o cavalo F6, né? Que ele quer acelerar o roque dele. Atacou o peão, você sempre defende de peão. D3, porque, gente, lembra que nessa variante, com o bispo aqui, o nosso cavalo vai para D2. Cavalo de bem D2, tá bom? Então, se você joga o cavalo aqui para defender o peão, o seu cavalo ele não consegue fazer aquela manobra, né? Ó, pimba, 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 para passar para G3. Vai ser mais lento. Então você depende de peão, tá bom? E aí vamos lá. Você tem que estar esperto com esse bispo. As pretas vão tentar surrupiar esse bispo de você, porque é um bispo muito chato, tá? Inclusive esse bispo aqui também é muito chato, mas as pretas vão querer trocar esse bispo de qualquer forma e você não deixa, tá? Então é o seguinte, muitas vezes na teoria vai vir um A6 aqui. A6 ou D6, por exemplo. Mas vamos supor que o cara vai jogar um A6. Por quê? Duas coisas. Ele quer criar uma fuga para o bispo dele, tá? E ele quer jogar o cavalo aqui e pegar teu bispão, tá?
Nesse caso aqui, gente, você pode, tá? Jogar um cavalo de bem D2, tal, mas aqui, nessa hora, quando vem A6 ou D6, eu gosto de mandar o D3 já. É um lance profilático. O que é um lance profilático, Hugo? É um lance que você já está evitando um problema. Você está se precavendo. Por quê? Você tem que ficar de olho em alguns golpinhos aí que os caras vão tentar para tomar seu bispo. Desculpa, tomar o seu bispo aqui. Vamos supor que você joga um torre E1, por exemplo. O cara já pega teu bispão aqui, ó. Concorda? Mesmo que você jogar aqui, ele vai trocar, né? E aqui ele vai trocar com o cavalo. De qualquer forma, você vai trocar, né, o seu bispo pelo cavalo dele. E aí ele conseguiu o que ele queria. Concorda? Então, você joga o C3 porque você está dando a casa de C2 para o bispo. Fechou? Então vamos lá. E aqui também, né? Ele não tem, no caso, ele não tem esse porque aqui já cai um peão, né? Um peão central ainda. Aí você pode até deixar ele tomar, não tem nem problema. Você toma de cavalo ainda e fica bem pra caramba, né? Então, aí você não precisa se preocupar. Outra coisa, lembra que eu falei do C3 e do H3? Hugo, por que eu não posso jogar o H3 agora? Lembre-se disso, olha. Você nunca nessa variante joga o H3 antes das pretas convocarem o roque, tá? Porque se você jogar um H3, a gente vive com medo, né? De guardar essa casa, porque o cara vai vir com o bispo cravando, o cavalo pulando aqui. A gente morre de medo disso. Não faça isso agora. Porque vamos supor que você... vamos supor que ele volte o bispo aqui e você faz um H3. Você já rocou, tá? Ele vai jogar H6 e depois vai jogar G5 e vai começar a empurrar a peãozada aqui, tá? Você vai tomar, ele vai retomar, vai abrir a coluna H para a torre em cima do seu roque, tá? Porque ele pode muito bem convocar o roque para o outro lado, amigão, para a ala da dama. Ele não fez o roque ainda. Então, nunca, antes dele rocar, empurre H3, tá? Quando ele fizer o roque, você empurra. Fechou? Lembre-se sempre disso. Veio D6 ou A6, joga o C3 para guardar o bispo. O cara fez o roque, empurra o H3, tá bom? Então vamos lá. Como que pode continuar isso daqui? Ele vai poder jogar E agora, inclusive, se ele jogar aqui, você pode pensar nos temas de garfo aqui, né? Perigoso. Então ele vai jogar bispo A7, por exemplo, que ele quer o bispo nessa diagonal. E o bispo aqui está bem seguro, né? Vamos supor que você jogue, né? Cavalo de bem D2. Segue desenvolvimento. Torre 1 aqui também, segurando o peão, é uma boa, tá? Sem problema nenhum. D6. Lembra do D6. É muito importante aqui você fazer o lance bispo B3. Tá? Por quê? Esse lance, ele está indicando que ele quer jogar esse para trocar os bispos. De novo, vamos supor que você jogue um lance qualquer, ele troca os bispos, tá? E, pessoal, não adianta você trocar falando assim, eu vou dobrar os peões dele, vou ferrar a estrutura. Não vai, tá? O preto joga de boa isso daqui, ó. Que aí você tem que trocar. E vamos supor que você faça um lance aí, sei lá, vou passar um lance aí, o cara vai fazer um roque. Veja que ele tem uma torre, um bispo apoiando aqui
pressionando o ponto de F2. Esses dois peões centrais aqui não tem como explorar no momento. Peão dobrado central é muito forte, tá? Porque veja que eles controlam 4 casas importantes no tabuleiro. Se esse peão for contar aqui também, ó, olha que chato que fica, né? Então, o preto não tem problema nenhum aqui. Nenhum, tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Então, ó, você passou o cavalo. Ele jogou um D6, volta o bispo, tá? Ele joga um bispo E6, bispo C2. Ótimo lance, tá? Agora ele não ataca mais. Fechou? E roque, por exemplo, novamente, o que a gente faz depois que as pretas rocam? H3. Agora sim, depois que ele fizer o roque, ele não vai começar a empurrar os peões aqui, porque ele vai cagar o roque dele, né? E agora sim, né? Ele não tem questão de cravada e tudo mais, porque veja, o bispo dele está aberto, né? A dama dele está aberta, então pode ter alguns teminhas chatos. E aqui, gente, qual que é o plano? Atacar o roque, tá bom? E aí vai seguir um plano normalzinho aqui, ó, torre 1, né? Controlando aqui, esse cavalo você vai passar ele para F1, G3, né? Esse cavalo pode manobrar para cá e para cá, começar a atacar o roque, passa a dama para F3 e Deus seja louvado. Fechou? Agora, tem um exemplo legal aqui que eu queria mostrar para vocês, olha. Por exemplo, E4, E5, para vocês verem a diferença, né? Ó, bispo C4, vamos lá, bispo C5, opa, esse mouse meu tá ruim, hein? Ó, bispo C5, roque, né? Lembra disso? O cara jogou o bispo C5, roque. Joga sempre da mesma maneira. Cavalo F6, defende. E vamos supor que ele faz o roque aqui. Por que eu tenho que jogar o H3, né? Porque é muito normal o cara rocar agora. Lembre-se, o cara rocou H3 sempre, sempre. Porque se eu jogo por exemplo, um C3, que é um erro comum, né? O cara vai ter o D5, né? E aí, por exemplo, E por D5, cavalo toma. O seu peão D, você vai ter que empurrar. Vai ter que empurrar, porque ele tá fraco, ó. O peão C, o peão E não tem mais, né? E o peão C já está alinhado, ó. Então, pode ser que esse peão vire um alvo depois. Concorda? E as pretas agora estão ameaçando esse. Pera aí. Vamos supor que você vai... Um exemplo, tá, gente? Um exemplo. Vou passar um lance. Eles estão ameaçando esse. Tenha cravado. Você permitiu. E veja que, ó, bispo sai, dama, torre vem, cavalo vai manobrar e vai vir. Concorda? Olha como que é diferente. Olha como que é diferente. De vez de C3, você jogar um H3, o D5 dele perde a força, tá? Ó, toma, por exemplo, você manda um torre 1 tranquilamente aqui, ó, pressiona o ponto fraco, porque ele tem um peão fraco aqui, né? Você já começa a pressionar, porque ele só está defendido uma vez. E aí, poxa, se ele joga um F6, é ruim, né? Porque ele vai travar a dama dele não passa no ataque. Concorda? E ele não tem mais agora o bispo G4 cravando. Entendeu? Então essa é a importância do H3 depois do roque. Fechou, pessoal? Então essa é a variante da Giocopiano. Fechou?
Agora eu quero passar para vocês a variante com o bispo em E7, tanto com o cavalo F6 primeiro, quanto o bispo E7 direto. Vocês vão ver que vocês vão jogar basicamente igual, tá? E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. Vamos supor que o cara jogue, o segundo lance mais popular talvez seja o sistema dos dois cavalos, tá? Ó, the Two Knights Defense, né? É bem sólido isso daqui. E muitas vezes os caras vão jogar isso, tá? Cavalo F6 primeiro, depois bispo E7. Aqui, você, claro, precisa defender com o peão. Defende de peão, tá? Defende de cavalo, não. Não defende de cavalo agora, não. Defende de peão. Fechou? Por quê? De novo, você não sabe se o bispo dele vai vir para C5. Concorda? Se o bispo dele vier para C5, seu cavalo vai vir para cá. Porque vai transpor para aquela outra variante que a gente viu agora. Né? Então, não se precipite ainda. Joga D3. Fortalece, ó. Faz uma cadeiazinha forte de peões aqui. E aí, por exemplo, o bispo E7, roque, normal. Ele vai rocar também, tá? Aqui agora, por exemplo, você pode jogar, como ele já definiu o bispo, você pode muito bem jogar, né? O cavalo aqui. Ah, Hugo, mas ele pode vir aqui ainda. Tudo bem, mas ele perdeu um tempo, né? Ele perdeu um tempo e você pode jogar o H3. Beleza? Então, ou mesmo um A3 aqui, esconder o bispo, né? Tem tudo isso. Mas aí ele jogou o bispo uma vez e vai mexer de novo. Ele está infringindo uma lei, né? Um princípio de abertura, mexer a mesma peça duas vezes. Então aqui não é interessante, por exemplo, você jogar um C3. Porque, vamos supor, você joga um C3 aqui, um plano típico das pretas é o quê? Tirar o rei, né? E a hora que esse cavalo sair daqui, ele mandar um F5. Então, se o seu cavalo está em C3, você pode mandar, por exemplo, aqui um... Se você está com o cavalo aqui, você pode muito bem mandar um cavalão aqui em D5, ataca o bispo do cara e já cobre uma possível trocas, né? Porque ele não tem esse para trocar os bispos, ó. Seu cavalo está no meio, concorda? Eu vou mostrar para vocês. Então, quando ele fez o roque, como ele definiu o bispo aqui, você pode jogar ou um H3, né? Ou o cavalo C3. Eu ainda prefiro o cavalo C3, tá? Não que tenha algo errado com esse lance, mas é porque assim, como ó, veja que esse bispo ainda o cavalo tá na frente, a dama tá fechada, esse bispo tá fechado, então você tem tempo ainda. Então, ó, cavalo C3. É um lance bom. D6, né, por exemplo. Aqui, de novo, ele não tem cavalo A5 porque pendura o peão. Tá? E aí, ó. Já era, né? Que as brancas já estão bem melhores. Bem melhores mesmo. Então, cadê? Volta. Então, jogou um D6, o que você faz aqui? Aqui é um plano legal, nessa variante, com o bispo aqui, ó. Você pode jogar um A3, por exemplo, ou um A4, tá? O A4 evita expansão, né? Aquelas expansões na ala da dama, que o cara vai vir aqui, vai atacar o bispo e tudo mais. Mas eu ainda prefiro um A3 aqui, tá? Você não dá muito na cara o que você vai fazer, né? Você tira a casa do cavalo dele, do bispo, né? Você deixa um refúgio aqui para o seu bispo em A2, que continua de olho nessa diagonal, ó, mirando na cara do rei. Deixa eu ver se está gravando aqui. Beleza. Então, o A3 é um lance legal. Ah, Hugo, mas ele vai vir com o bispo G4 aqui. Não tem problema, tá? Não se desespera com esse tipo de cravada. Aqui você pode mandar o H3, tá? E deixa ele se virar. Primeiro, se ele toma a dama, se ele toma o cavalo, desculpa, sua dama já vai para F3. Então você já toma desenvolvendo uma peça, né?
E se ele sai, por exemplo... Opa, cadê? Aqui. Se ele sai para H5, bispo H5, não joga G4 agora não. Eu vou dar essa dica para vocês, né? Primeiro vocês têm que tirar esse cavalo dele daqui. Por quê? Por quê? Eu aconselho vocês talvez jogarem esse, tá? Se ele tomar, pimba, fazer um lance qualquer aqui, aí você faz, tá? E aí você pode jogar esse. Ele não pode tomar, né? Porque, se bem que aqui ele pode, né? Esse lance aqui não é muito bom, não. Você pode jogar esse, ó. Aí sim, né? Protegido 2 vezes e começar a passar as peças, né? Agora esse bispo dele tá ruim de jogar, né? Tem que ver com a máquina. Eu não lembro como que fazer isso, mas agora ele não tem esse cavalo aqui. E você pode... Ah, lembrei, gente. Lembrei. Você pode jogar esse aqui, ó. É um plano legal, né? E aí você vai tomar. Ele pode muito bem, às vezes, até tomar aqui ameaçando o seu bispo. Você vai tomar o bispo dele com o tempo na torre, tá? Aí ele vai ter que tomar ali, você retoma, né? Por exemplo, você joga esse, opa, ó, G5. Vamos supor, se ele tomar, você pode muito bem jogar esse, né? Também. Aí, ó. Ou então você pode jogar... esse é melhor. Esse é melhor mesmo. Essa aqui é a linha melhorzinha, tá bom? Mas então, voltando aqui, ó. Pera aí, deixa eu excluir um pouquinho isso aqui, para não ficar confuso. Tá bom. Vamos lá. Cavalo D5, tá, papai, excluir. Ó, você joga o H3. Se ele recuar, né? Por que eu falo, gente, que esse cavalo não pode estar aqui? Porque, vamos supor, se ele recuar e você atacar, tem cara que estuda muito essas linhas de sacrifício, o cara pode ter um sacrifício aqui em G4, entendeu? Você toma, ele retoma, você continua cravado e agora as peças dele, a dama, o cavalo vai passar, a torre vai passar e seu rei, seu roque aqui tá uma bosta, tá? Seu rei tá aberto. É muito perigoso, as pretas ficam bem aqui, viu? Então tem que tomar cuidado, tá bom? Então, ó, ele jogou aqui um... O cara volta, o bispo. Você tem que tomar cuidado com o quê? Cavalo D4. É um lance perigoso. Por quê? Você tem um cavalo cravado, ele quer jogar, né, o cavalo aqui e pressionar seu cavalo que está cravado de novo. Então, o que você tem que fazer? Bispo E3. Segura a casa. Tá bom? Você está evitando a entrada do cavalo aqui na casa de D4 e está preparando aqui. Fechou? E aí você não tem que ter medo, né? Quando esse bispo aqui está aqui, por exemplo, que ele quer trocar os dois, né? Porque aí você manda o cavalo aqui e corta, né, a conexão dos bispos e evita a troca. Tá bom? E ó, antes da próxima linha, o bispo E7 direto, mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Lembra sempre que, ó, vamos supor, E4, E5, ó, entrou na italianinha de meu Deus. Vamos supor, o cara jogou aqui, ó, bispo C4, cavalo F6, a gente tá vendo, né? D3 segura. Muita gente, tanto no presencial quanto no online, tá jogando H6 aqui. Quando vem esse H6, antes do cara rocar, não roque. Não roque. Quando vem esse tipo de coisa, antes do cara rocar, tem que ligar a luzinha, cara. Entendeu? Você tem que ligar o alerta. Tá bom? Porque se você faz o rock aqui, que é uma imprecisão, ele vai interroga esse lance, vai vir esse, tá? Vai vir esse, lembra que a coluna vai abrir e o seu rei
tá morto, frito, esfarinhado, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Defendeu. Vamos supor, jogou esse, joga um C3, tá? Joga um C3zinho aqui. Não roca ainda, não roca ainda, espera. Se ele tirar o bispo, vai fazendo lances de desenvolvimento, normal, ó, passa o cavalo, você pode, volta o bispo uma casa, vai fazendo os lances de sempre, né? Um A3, para precaver o cavalo, dar uma casa pro bispo, vai fazendo os lances que a gente viu. Se ele fizer o roque, aí você roca também, tá? Ou você pode até jogar um H3 primeiro e depois fazer o roque tranquilo. Aí você sabe que não vai vir cacetado aqui, né? Porque você não vai fazer o rock e deixar o cara mandar G5, H5, G4, H4, ficar olhando feito um palhaço. Você vai ter que rebolar, né? E se o cara jogar, por exemplo, aqui, ó, um bispo E7, então, ó, vai fazendo os lances de desenvolvimento, né? Faz uma profilaxia e tal. Aí o cara rocou, meu, você pode jogar até aqui, né? O cara vai jogar um D6, você faz o rock, aí continua, né? Jogou aqui, você pode voltar, né? Um plano disso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vambora. Fechou? Mesma coisa. E agora, queria passar para vocês, deixa eu ver se está gravando aqui, a última linha, que é a defesa húngara, né? E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo E7 direto, né? Aqui, ó, Hungarian Defense, né? Aqui tá falando assim, ó, essa defesa ela não é tão popular, tá, pessoal? E ela tem a reputação de ser bem sólida e tudo mais. Lógico, né? Ai, cara, o que eu fiz aqui? Ela tá segurando aqui, ó, as diagonais, evita o pulo do cavalo, tudo mais. É uma posição mais defensiva, tá? Aqui tem dois lances que você pode fazer, tá? Você tem D4 direto e você tem cavalo C3, tá? Por que eu não recomendo o D4? Por mais que seja legal, ó, vamos supor, você toma, você avança, se ele tomar, ó, tomou, o branco está um pouco melhor aqui, né? Já tem um rockzinho pronto para fazer, né? Um centro melhor. Só que aqui, gente, o que pode acontecer? Você pode cair numa estrutura de Índia do Rei, tá? Que é uma estrutura de peões que vocês não estão acostumados. Você joga aqui, ó. O cara joga esse. Você joga esse. Que são os melhores lances da máquina. Só que isso aqui você vai jogar uma espécie de Índia do Rei, né? Mesmo sem o fianqueto, né? Vira aquela Índia antiga, né? Mas é a estruturinha de Índia do Rei. Isso aqui já tem aqueles outros complexos de casas fracas e tal. E eu acho que a gente tem que focar em jogar mais ou menos do mesmo jeito, tá bom? Então, com o bispo E7, cavalo C3 é uma boa, tá bom? O cara joga um D6 aqui, o que você faz? Você pode jogar um A3, tá? Ah, Hugo, mas o cara vai querer trocar. Não vai, porque você tem um cavalo aqui. Você tampa. Você corta o bispo dele. Então, nessas variantes com bispo E7, tá vendo que é importante o cavalo vir para cá? Porque você cobre, né? E atacando o bispo de casas escuras dele. E você tem um par de bispo. Concorda? Então, e outra, o A3 também evita esse cavalo de pular para cá, né? E vamos lá. O cara vai vir talvez, ó, veja que vai transpondo, né? Cavalo F6, você joga um D3 para segurar o peão, né? Você vai jogar a mesma variante, né? Se o cara fizer o rock, você faz o rock também, né? Se o cara fez o rock, você pode jogar até o H3 primeiro, depois você faz o rock, né? Ou
sei lá, o cara joga um... Se ele jogar um bispo G4, Hugo, mesma coisa. Joga esse. Se o cara voltar, você faz a mesma coisa, né? Joga o bispo aqui, para evitar o cavalo dele de entrar, né? Com os mesmos planos, né? De entrar com o cavalo aqui, trocar, né? Ou se ele tomar, você retoma de bispo. E aí você... Aí sim você pode atacar aqui e pensar, talvez, né? Se compensa fazer um roque longo. Mas às vezes você faz o roque curto mesmo, tira sua dama dessa diagonal aqui e resolve a cravada, não tem problema. Fechou? Agora, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Da italiana. Espero que possa ajudar vocês esse vídeo, tá bom? É com a intenção de ajudar quem tá começando, mas não fica só nesse vídeo, gente. O YouTube tem muitos vídeos, muitos canais de mestre feed, de gente que joga. Procure partidas de italiana, linhas. Por quê? Eu vou mostrar uma partida aqui, uma linha, que é o Gambito Rousseau, que, por exemplo, eu já ganhei de pessoa com mais de 2.000 de rating jogando ela, tá? Pessoa que eu só tomava taca, só que não estava preparado. Por exemplo, aqui, ó, a gente entra naquelas linhas assim, vamos supor, de preto, se o cara joga uma italiana, não adianta conhecer só bispo C5, bispo E7, cavalo C6. Concorda? Tem que conhecer tudo. Às vezes o cara joga até uma Philidor aqui, ó. Ó. Defesa Paris, né? É que a Philidor tem um outro lance, né? É outra coisa. Mas se o cara joga um Rousseau aqui, ó. Eu já ganhei muito isso daqui, gente. Porque, ó, veja aqui. Se o cara toma, você já manda esse. O cavalo dele não tem nenhuma dessas casas porque o meu cavalo toma. Não tem nenhuma dessas casas porque a dama toma. O que ele vai fazer? Vai ter que voltar, né? Até Voltaire voltava. É triste. Mas eu cravo seu peão aqui. Crava nada. Crava nada. É como se fosse aquelas linhas de... É como se fosse o Gambito Viena, né? Só que de pretas, né? E agora eu tô ameaçando tomar o cavalo. Tá? E é muito triste isso daqui. Tô ameaçando esse, né? Por exemplo, o cara volta o cavalo, já vai levar aqui, né? Veja, não tem isso daqui. Não tem isso daqui, né? Poxa vida, já pensou se a dama volta? Por quê? Tô ameaçando isso aqui. Tô ameaçando o duplex, ó. O duplex com varanda. O Rafael Leitão, pera lá. Vou dar o duplex aqui. Tá vendo, gente? Levar a torre, né? E se vocês soubessem quanta gente joga isso, gente. Nossa. Então, assim, claro, tô falando assim, tem que ter preparação, né? Você joga aqui, por exemplo, se o cara jogar esse, que é o que aconteceu uma vez, né? Jogaram isso daqui e já ficaram pior. Por quê? Nunca viu, nunca jogou contra, né? Aí você toma. Porque se tomar aqui, já leva o garfão. Olha que merda, né? Aí já começa, né? E ó que as peças vêm, né? Eu gosto do Rousseau porque mata ou morre. É muito violento. Esse aqui não é bom, né? Por exemplo, o que você vai fazer? Você interrompe. Desculpa. Por exemplo, antes de tudo, você passa o bispo. Ó. O cara vai dar por exemplo, né? Eu tô fazendo aqui o que a maioria das pessoas fazem, tá? Se jogar esse daqui para dar o fegatelo, né? Opa. O cara vai jogar aqui, né? Para dar o duplex, né? Você deixa ele vir. Você fecha a conexão do bispo dele aqui, ó. Mas ele vai vir, não tem problema. Problema nenhum. Ó, tô ameaçando o mate em F2. Simplesmente. Se vocês soubessem quanta gente não vê e toma a torre, vocês iam cair para trás. Aí vamos supor que o cara roque, o que você faz? Você deixa a torre, né? Dá para jogar aqui, ó. Se o cara tomar, não tem nada melhor para ele fazer, né? Se o cara tomar aqui, você já joga aqui. O cavalo G4, ameaça mate de novo.
Já ganhei muito isso daqui, ó. Esse aqui é o único, ó. Tá cravado, tá? É o único. Você pode jogar esse aqui, ó. Toma, ameaça aqui. O cara toma, você toma. Você já volta pra cá, você já dá um teco no bispo dele. Na hora que ele tomar, você já, ó. Pau. Ah, não. Melhor. Melhor. Aqui, você tem que ter a frieza de jogar isso aqui, ó. Senão isso aqui é melhor. Você tá ameaçando o mate aqui, né? E ele não pode, lembrando, né? Ele não pode tomar com a dama porque você tá ameaçando o mate aqui, né? Com a sua dama. Então ele tem que tomar. Aí quando ele toma, você já ataca, né? Enfraquece esse peão. Ele retoma, você já toma aqui. Ele tá perdido, por exemplo. Porque você tá ameaçando o mate nessa casa de G1 e de G2. Né? Não adianta nada. O cara pode tentar espernear aqui, né? Sei lá, dar um checolino aqui. Pode tentar dar um checolino aqui. Pode vir pra cá. Não tem mais nada que ele fazer. Não tem mais nada. Não, se ele fizer isso daqui, leva mate aqui, né? E se ele jogar... Não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer. Se ele jogar pra cá, ele leva mate aqui, né? Então, dito isso, eu só quis mostrar isso pra vocês, por quê? Estudem a abertura, tá? Vão atrás e bom xadrez pra vocês.